Gravação iniciada, presidente. Boa, Dr. Walker. Boa tarde, senhores. Vamos à sessão vespertina do dia 25/3 da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Walker. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Bom, não temos sustentação, não temos repetitivos, vistas, nem nenhum tipo de prioridade. Então, vamos à pauta, normalmente, que é o item 156, processo final 2004-36, PCI, da minha relatoria. Então, vamos lá. Trata-se de impugnação à exigência fiscal da CPMF, formalizada no auto de infração, no valor de R$ 653 mil. A autoridade autuante motiva o lançamento da seguinte forma. Afirma que a empresa fiscalizada, a PCI, impetrou um mandado de segurança preventivo que foi distribuída na 10ª Vara de São Paulo, sob o número citado. O mandado de segurança surgiu contra a prorrogação da cobrança nos termos da emenda constitucional 21, que iniciou a cobrança CPMF a partir do mês de junho de 99. Teve concessão de liminar e sentença datada de 8 de novembro de 99, julgando improcedente o pedido. Foi interposto o recurso extraordinário, que negou o seguimento ao mesmo, foi negado o seguimento, tendo em vista declarar a constitucionalidade da CPMF e a validade da emenda constitucional. A empresa fiscalizada PCI sofreu cisão total, tendo sido vertido parte do seu patrimônio para a empresa Videosom, Indústria e Comércio, e parte para a empresa Videosom Participações, conforme a ata da SEDEC com essa dos autos. Conforme consta no parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Videosom, Indústria e Comércio, a sociedade responderá pelos ativos e passivos da sociedade civil da PCI, solidária e limitadamente, com a sociedade Videosom Participações. A empresa fiscalizada informou o seguinte: não foi estabelecido na ação depósitos judiciais. A empresa não procedeu ao recolhimento através de DAF nem depósito judicial. E aí, os valores relativos à CPMF questionada não foram informados em DCTF. A suspensão da cobrança CPMF para a PCI vigorou apenas no período de junho de 99 a janeiro de 2000, sendo que os recursos interpostos não tiveram efeito específico na cobrança da mesma. Face do exposto, constatou a falta de recolhimento pela empresa fiscalizada da CPMF, no período hora indicada. Na sequência, a autoridade autuante detalha o montante tributário. Cientificada, a empresa sucessora da autuada, Videosom Indústria e Comércio, depois de impugnação, e onde ele alega que a impugnante é sucessora por incorporação da empresa autuada, evento conveniente da autorização, de modo que nos termos do 132 CTN, ainda que devido fosse o tributo, não caberia a imputação de multa, cita a doutrina de jurisprudência. Que respeita ao mérito, reitera ter sido a empresa sucedida beneficiária da liminar que suspendia a retenção da CPMF, depois de caçador para o judicial, e desde que caberia as instituições financeiras procederem à apuração e à retenção da CPMF. Alega não existir nos autos qualquer prova que os valores não tenham sido debitados nas operações subsequentes à cassação liminar, e não foram as instituições inquiridas se procederam à retenção e recolhimento da CPMF ou mesmo se deixaram de fazer, sob quais motivos se abstiveram da retenção. É incorreta a lavatura de auto-infração em nome da PCI,
empresa encerrada, como mencionado pelo auditor autuante. A empresa PCI foi cindida integralmente, sendo sucedidas as empresas Videosom, Comércio e Videosom Participação, responsáveis solidárias pelo passivo da cindida. O auto deveria, sim, ter sido lavado contra uma das sucessoras, ou contra as duas, em concomitante solidariedade, sob pena de imperfeição e nulidade do ato administrativo. O auto de infração desatende ao inciso 1 e 5 do artigo 10 do Decreto 7235, o inciso 1, qualificar como autuado pessoa existente, o inciso 5, por sua vez, porque não consta em nenhuma parte do auto de infração a necessária intimação para que ofereça a condenação. E, por fim, querer condicionar a ilegítima autorização da CEIC. 10J também julgou improcedente a impugnação, nos termos da emenda que eu reproduzo, conformado com a DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário no qual argumenta. Quanto à questão da intimação incompleta, eu ofereço o inciso 5 do artigo 10 do decreto 7235, também não foi superada pelo acordo. A recorrente não foi corretamente intimada, não se cumpriu com a disposição de lei. O auto de infração é nulo quanto a esse fato, que mais uma vez o torna nulo. A decisão é equivocada quanto ao assunto da identificação do sujeito passivo. Embora tenha sido diversas vezes informado que a empresa fiscalizada foi cindida integralmente, sendo encerradas as suas atividades e sucedida pela hora recorrente, a agente fiscal manteve todos os atos processuais lavados contra a empresa extinta e nunca contra a recorrente. Onde estão nos autos todas as informações prestadas pela recorrente, sempre em seu nome, e facilitaria o trabalho da agente fiscal na identificar o responsável tributário do orçamento. Portanto, por motivo que pode a compreensão, decidiu a agente fiscal levar o auto de infração contra a empresa extinta, identificando-a como o contribuinte responsável pelo lançamento. Que o erro da identificação não pode ser sanado por ato societário realizado entre os sucessores, sucedida e sucessora. Fato este que não tá. Aí, ou seja, a autuação deveria ser nulo. Depois, que a incorreta identificação do autuado também afetou a correta determinação da responsabilidade sucessória da empresa extinta. Isso porque a cisão foi realizada com duas empresas que se tornaram sucessores e corresponsáveis pelo passivo da empresa extinta. Quanto ao fato de não ter sido provado débito, os argumentos apresentados no acordo da recolhida não possuem fundamento legal, a dívida tributária deve ser corretamente demonstrada, inclusive a sua inadimplência. A ação fiscal limitou-se a fazer a verificação das bases de cálculo da CPMF no período fiscalizado, sem, no entanto, demonstrar falta de pagamento, que o lançamento tributário não pode prosperar quando é feito sob o manto da incerteza jurídica. O agente fiscal tinha os poderes e o mecanismo para proceder ao levantamento do suposto débito nos sistemas bancários. Em diligência, poderia ter encontrado o pagamento de entrada das contribuições e, com isso, poupado todos nós dessa situação. Quanto à multa de ofício e a associação ocorrida, entendemos que os argumentos apresentados no acordo recorrido não foram suficientes para afastar a legalidade dos atos apresentados pela recorrente quanto da impugnação. Sendo assim, fica claro que a recorrente, mesmo que válida o auto de infração, não pode ser compelida a pagar a multa, pois, na condição de sucessora, não responde por autorização. É o breve relatório. Vou ao voto, senhores. Quanto à nulidade do auto de infração, recorrente alegou que a infração deve ser considerada nulo, pois não observou os ditames do artigo 10.5 do decreto, que eu transcrevo. Como relatado, como relatado, a recorrente reclamou que a auto-infração não determinou a exigência e não intimou o sujeito passivo adimplido ou impugnado em 30 dias. Conclusão dos autos, em especial as folhas 259 e 2007, identificou que o auto de infração foi pormenorizado os valores que conclui o quanto de beato, intimação para recolher ou recorrer. No campo de intimação da auto-infração, consta o seguinte texto, que eu vou abster de ler, que está no voto. Que ali ele vai falar que o contribuinte está intimado a recolher, a impugnar, e os valores do lançamento. Portanto, vejo motivos para anular o auto de infração de forma que afasta essa preliminar suscitada. Os senhores querem que eu acho que eu posso seguir, né? Depois a gente vota tudo. Ilegitimidade passiva e mérito. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, e ao capítulo referente ao mérito, identifica que a recorrente reproduziu as mesmas razões de recursões da condenação, sem apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede de material processual. Dessa forma, estou usando a DRJ para afastar.
que eu vou tentar ver o que eu posso pular. O que eu estou falando aqui, segundo o artigo 121, do inciso 2, o sujeito passivo se constitui responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa na lei. No caso, a disposição expressa na lei é o artigo 132 citado. Por outro lado, a incorporadora não reveste a condição de contribuinte, a qual, segundo o inciso 1 do 121, se caracteriza por ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Em síntese, a condição de incorporadora é de responsável, enquanto a de incorporada é de contribuinte, estando ambas no polo passivo da relação tributária. Diante disso, a impugnação quer fazer crer que a intimação seria nula porque feita a pessoa jurídica extinta por incorporação, já que o sujeito passivo da obrigação tributária seria a pessoa jurídica que remanesceu do ato da incorporação, isto é, a sociedade incorporada. Mas tal alegação não procede, como viu ambas, incorporada e incorporadora, estão no polo passivo. Então, eu estou afastando aqui a questão da ilegitimidade passiva. Na verdade, esse negócio da CPMF de ilegitimidade, a gente já... Bom, eu não sei se a gente aqui, né, nessa composição, eu não me lembro, mas isso aí é uma matéria bem antiga, que está para lá de superada, né? Mas eu tô afastando a ilegitimidade pelo que está exposto. O que se refere ao mérito, sustenta a impugnante que, depois de caçada liminar que suspendia a retenção da CPMF das contas correntes, mantidas pela pessoa jurídica, a beleza instituição financeira proceder à apuração e retenção da CPMF. Acrescenta que, não existia nos autos qualquer prova de que os valores não tenham sido debitados nas operações subsequentes. A cassação da liminar, e que não teriam sido as instituições inquiridas para se pronunciar sobre a retenção. Aí aqui também como é que se fala? É uma matéria muito comum também no CARF, essa questão de você poder lançar, em quem você vai lançar, ou se você pode lançar nos dois. Então, aqui eu falo, acerca da responsabilidade da retenção e encolhimento da CPMF, que o contribuinte alega recair sobre a instituição financeira, cabe analisar o artigo 5º da 9311, que eu transcrevo. Decorre da leitura do parágrafo 3º, que o diploma instituiu a CPMF cuidou de estabelecer a responsabilidade supletiva do contribuinte pelo recolhimento da CPMF, caso a instituição financeira não proceda da retenção. Comando em tela encerra, portanto, a permissão para que o fisco dirija o lançamento e a cobrança CPMF não recolhida diretamente ao contribuinte, caso o tributo não tenha sido retido e recolhido pela instituição financeira, onde o fato gerador tenha se materializado. Sobre essa leitura do apontado no parágrafo 3º ainda, que é incondicional a atribuição da responsabilidade supletiva ao contribuinte. Em decorrência dessa compreensão, não cabe ao intérprete cogitar as razões fáticas que ocorreram para a falta de retenção da CPMF pela instituição bancária. Exigir a CPMF diretamente do contribuinte, nos casos de imobilidade da instituição financeira responsável, como autorizou a Lei 9311, é determinação que viaja ao encontro dos institutos da responsabilidade supletiva introduzida no ordenamento tributário pelo artigo 128, que transcrevo. Veja que mencionada a responsabilidade supletiva do contribuinte em relação à CPMF não retida, não recolhida pela instituição bancária, instaurada pela Lei 9311, deve ser revisada na edição dos atos infralegais. Aí cita a Instrução Normativa 89, com base na MP 2037. Na citada 89, revisando o estabelecido na citada MP, regulou o procedimento a ser adotado pela instituição financeira, nos casos em que os contribuintes, após a cassação de medida judicial, haviam encerrado suas respectivas contas correntes, ou haviam se manifestado contrariamente à retenção, ou ainda não apresentavam suficiência de disponibilidade de fundos na data da retenção. Examine-se, aí aqui eu transcrevo o artigo da Instrução Normativa 89. Assim, não tendo havido retenção da CPMF por parte da instituição financeira, deve fisco exigir do contribuinte, empresa principal, responsável supletivo por dívida própria, a satisfação do crédito tributário. Voltando para a situação posta sob exame, observe-se ainda que os valores da CPMF, que deixou de ser retida por força de liminar, obtida pela PSI, foram extraídos, conforme consta do termo de verificação fiscal, do confronto de dados verificados em 3 fontes. Declarações prestadas pela própria instituição financeira à Receita
Federal, informando a falta de retenção, dados fornecidos pelos bancos sobre o CPMF não retida em atendimento à solicitação da própria autuária e informações extraídas dos registros da própria autuária, Banco Safra e Banco Bradesco. Diante desse quadro, pode-se concluir que, em primeiro lugar, a CPMF lançada de ofício corresponde efetivamente àquela que deixou de ser retida pelas instituições financeiras, conforme informações por elas próprias prestadas, e dados da contabilidade do contribuinte. Em segundo lugar, que não se sustenta a alegação de que a entidade bancária não teriam sido inquiridas a respeito da não retenção da contribuição. Ainda sobre o tema, vale mencionar que a impugnante não trouxe aos autos nenhuma documentação que infirme o apurado pela fiscalização, ou seja, de que a CPMF, exigida a anotação, já tivesse sido objeto de retenção por parte das instituições financeiras. No tocante à exigência da multa de ofício, apoiando-se em uma interpretação literal do artigo 132, a impugnante, na qualidade de sucessor do contribuinte original, pretende que não seja transmitida a responsabilidade da multa punitiva, afirmando ser responsável exclusivamente pelo tributo. Aí eu transcrevo o 132. Analisando o artigo em questão, sob a ética do método de interpretação sistemática da norma em relação ao diploma em que se insere, tem-se que o comando está em curso na seção 2 do capítulo 5 do título 2 do livro 2º do CTN, o artigo 129, que inaugura a seção 2, traça a regra geral à sua aplicação, que está transcrito. Como se vê, a regra geral da aplicação escrita no 129 acima inclui no campo de força das regras contidas no 130 e 133 os créditos tributários referentes a obrigações tributárias surgidas até a data dos atos nele citados. Disso decorre que, em verdade, quando o 132 faz referência a tributo, deve ser entendido o crédito tributário, o que engloba a responsabilidade pelas multas. Aí aqui tem... deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais. Tá. Multa de ofício. Nesse sentido, agora tá. A multa de ofício, responsabilidade de sucessores. Aplica-se multa de ofício à incorporadora por infração cometida pelo incorporado, ainda... Tá, aqui no caso do subexame, em tese que não há qualquer disposição legal que determine que a empresa sucessora por incorporação deixe de responder pelas infrações cometidas pela sucedida. Para finalizar a questão, cabe assentar que a formalização da multa por parte do agente fiscal é obrigatória no termos do 142 e do que dispõe o 44 da 9430/96, sendo vinculado ao que dispõe esses diplomas legais, que não prevêem, repita-se, hipótese de exclusão do multa de ofício no caso de incorporação da empresa. Por fim, para corroborar o tema responsabilidade subjetiva, trago à baila o acórdão 9303, super recente, de 12 de 2 de 2020, que fala sobre o assunto. Não se pode esquecer que a abrangência da responsabilidade da sucessora está pacificada no CARF pela Ministério de súmula 113. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelos sucedidos, as multas moratórias e punitivas. Apenas para registro, a sucessão ocorreu no ano de 2002 e os fatos geradores ocorreram em 99 e 2000. Então, diante de todo exposto, mantenha a decisão recorrida e nega o provimento ao recurso. É como eu voto, senhores. Vou colher o voto de cada um. Na verdade, eu estou falando... Bom, acho que o voto está bem explicativo, né? Então, passo ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. E doutora Denise. O relator. Então, no item 156, foi negado o provimento por unanimidade. Eu só li boa parte do voto, porque eu não me lembro de ter julgado junto com os senhores essa matéria. Essa matéria é uma matéria muito antiga, né? Eu acho que a maioria de vocês já enfrentou, e talvez não a Denise. A Denise eu não tenho certeza. Não, aqui não. Mas os mais antigos já, né, Walker, Vinícius, essa matéria de CPMF, a questão de responsabilidade e tal, é uma matéria bem antiga, né? Até porque a CPMF é antiga. Rafael, o senhor está com a palavra 157, Nelson Ferraz Júnior. Pois é, esse final 2008-81. Esse processo, presidente, colegas, ele é um caso, tem a ver até com sucessão, só que é invertido. O Nelson, ele vendeu o ônibus dele para um terceiro,
e o comprador, ele não transmitiu o ônibus no Detran, tem documentos de transmissão, tem o recibo, aquele documento assinado, firma reconhecida, tem um contrato de compra e venda com firma reconhecida, só não transferiu no Detran. E aí, esse ônibus, posteriormente, foi utilizado para contrabando. E aí, daí decorreram responsabilidades pelo ônibus. E aí, por isso que eu disse que parecia o caso anterior invertido. Aí se discute a responsabilidade do Nelson, que é o vendedor, pela multa que é aplicada ao fato do ônibus ter sido alterado com o objetivo de realizar contrabando. Então, essa é a questão. Nesse processo, já entrando no voto aqui, o primeiro é diligência. No entanto, a diligência não seguiu a nossa ritualística do decreto 7235, então indeferir. Acho que não precisa nem levar a votação. Porque o segundo ponto, que é o mérito, que é a omissão quanto à comunicação da alienação do veículo pelo recorrente, possui ou não possui o condão de torná-lo responsável pela multa em razão da modificação do veículo. Essa discussão me gerou uma pesquisa inicial, apesar desse colegiado em composição não idêntica, até não estando Zé Renato, diferente, mas esse colegiado já abordou esse tema uma vez, em 2018, foi a minha primeira sessão, aliás. Mas eu atualizei a jurisprudência e continuo entendendo que esse artigo 134 do Código de Trânsito, que diz que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar o órgão tal, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Os tribunais têm entendido, primeiro, a questão de tributo. Aqui o CTN fala em penalidades impostas. Chegou nos tribunais superiores uma discussão sobre se o IPVA seria responsabilidade também. E foi entendido que não, que IPVA não seria responsabilidade, porque IPVA é tributo e a lei fala de penalidades. E a questão que surge é se essa penalidade, que é a penalidade tributária, que não diz respeito especificamente à condução do veículo, que tem a ver com tributo, com tributos com tributos indiretos e não com o IPVA, ou melhor, não com multas, com punições aqui, se eles têm esse condão. Então, eu me valho de uma decisão nossa, que foi em 26 de fevereiro de 2018, acórdão 3302-005-238, relatoria do conselheiro Zé Fernandes do Nascimento, foi acompanhado por unanimidade pelo Paulo, Maria do Socorro, Walker, Zé Fernando, eu, Jorge e Sara, e Zé Renato. Então, em todos os casos, em ambos os casos, o recorrente alienou o veículo para o terceiro, assinou o documento de transferência, firmou o contrato, mas não transferiu o veículo para o Detran. Então, nesse caso concreto nosso, há um documento de transferência assinado por firma reconhecida, há um contrato de compra e venda assinado por firma reconhecida. Então, eu adoto, transcrevo o voto do Zé Fernandes do Nascimento, dizendo que a conduta foi comprovada nos autos e sobre esse ponto não há controvérsia. Os fatos e elementos coligidos aos autos comprovam que os machos de cigarro apreendidos, sancionados com a multa e a preço, inequivocadamente estavam sendo transportados de forma clandestina. E aí eu já passo aqui, eu continuo o voto, e o fato de a recorrente não ter comunicado a operação de venda do veículo ao competente órgão de trânsito, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito, certamente não descaracteriza a natureza da operação de venda, transmissão do veículo, para fins de atribuição de responsabilidade aduaneira e tributária. O referido preceito legal trata de responsabilidade solidária entre vendedor e comprador, restrita apenas às penalidades previstas na legislação de trânsito. Em outras palavras, os consectários do não cumprimento da obrigação prevista no 134 CTB não são capazes de gerar no campo tributário e aduaneiro a responsabilidade solidária do alienante do veículo faltoso. Do contrário, estar-se-ia encampando a censurável interpretação alargada do 123 e 124 CTN, de modo a alcançar as hipóteses de solidariedade por infração tributária e aduaneira, que sabidamente deve decorrer expressamente de lei específica sobre a matéria. No mesmo sentido, o entendimento manifestado na jurisprudência firme e consolidado do STJ. Então, sinteticamente, eu dou provimento ao recurso voluntário, admitindo que o 134 do CTN, ele se presta a infrações de trânsito e não se presta a essa infração tributária. É como voto, presidente. Ok, doutor. Vamos passar ao doutor Vinícius.
Com o relator. Dr. Walker Araújo. Com o relator. Deixa eu só perguntar uma coisa ao Jorge. Ô, Jorge. Obrigado, Jorge. Vou perguntar isso aí eu vou perguntar com o Jorge. Ele vai lá e apaga a câmera dele. Só para eu não perguntar. Ô, Jorge, me diga uma coisa. Gostaria só de saber se na legislação aduaneira tem alguma coisa específica sobre essa questão de responsabilidade. Eu estou perguntando isso por uma coisa simples. A gente tem, por várias vezes, a gente afasta o CTN e aplica a aduaneira. E aqui a gente está falando que não se aplica esses artigos porque é penalidade, simplesmente. Mas e se na aduaneira tiver alguma... Vocês viram isso? Quando vocês julgaram Walker, que é a nossa memória viva dessas coisas, ele guarda tudo nesse HD enorme que tem aí na cabeça dele. Também não tem cabelo, tem que ter alguma coisa, né? Tem dados. Vocês entenderam a minha dúvida? Jorge, você entendeu a minha dúvida? Eu entendi a sua dúvida. Mas... Não entendeu? Não, eu entendi, mas primeiro você tem que ver o fundamento do auto de infração, né? É isso que eu ia falar. Porque se o fundamento do auto de infração usou o CTN e não pode usar, ele tem que ser cancelado. Tá, entendi. Tudo bem, beleza, então... Eu não vi o fundamento do auto de infração, na verdade. Não, mas o fundamento do auto de infração é o artigo 75 da Lei 10.833 de 2003. Então não é o CTN, né? Não é, realmente não é o CTN. É um tipo infracional que eu estou procurando aqui para ser mais preciso. Ele é muito elástico. Ele fala em várias condutas. É que eu ainda não localizei o artigo. Mas eu não iria com o Rafael, porque nesse artigo ele fala transportar transporte, então teria que examinar se uma das condutas estipuladas nesse tipo infracional não abarcaria a propriedade do veículo. Não abarcaria o quê? Não abarcaria o quê? A propriedade do veículo. A propriedade do veículo, entendi. Tá, entendi. Não, tudo bem, eu só queria entender e ver isso, para a gente não ser... manter uma coerência, né? Se a gente não aceita e a gente afastar porque não se aplica a responsabilidade do CTN, não se aplica, beleza. Qual é a responsabilidade que a gente vai estar usando lá no... Então, a aduana, será que tem uma responsabilidade específica? Porque se não tem uma específica, beleza, então vamos olhar até do CTN, ótimo. Porque tem que ter alguma. A aduana tem uma responsabilidade específica, sim. Se eu não me engano, está no 94 do decreto lei 3766. Tá, e essa responsabilidade tem como fazer subsunção a esse caso? Teria que examinar, Jonathan. Jorge, você quer o 75º da 10.833, é isso? Isso, você pode... Peraí, um minuto. Estou com ela aberta aqui, já estou chegando no 75. E não é o CTN, tá, presidente? É o CTB. É o CTB. Ah, o CTB. É. Ah, tá. É o CTB, é verdade.
75, parágrafo 5º. Eu estudei, certo? Mas já como já faz tempo, 75. Tudo bem, não vou... Não, isso é importante, 75. Não vou me... Porque, na verdade, Aplica-se a multa de 15 mil reais. Aqui, aplica-se a multa de 15 mil reais ao transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica internacional que transportar mercadorias sujeitas a pena de perdimento. Então, a multa é para o transportador que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento. Aí, deixa eu ver qual é o inciso aqui. É o parágrafo 5º, inciso 2. Parágrafo 5º. A multa a ser aplicada será de 30 mil reais na hipótese de modificações na estrutura ou nas características do veículo com a finalidade de efetuar o transporte de mercadorias ou permitir sua ocultação. Então, eu entendo que isso... Na verdade, a propriedade está bem clara que ela foi passada, né? Ela só não foi passada formalmente, juridicamente ela não foi. Mas aí tem essa discussão que que também é uma senhora discussão, aliás, se a propriedade do veículo automotor, ele se dá, a transferência se dá com a tradição, com a regra do Código Civil, ou se dá com a transmissão do bem no cartório, vamos dizer, do cartório do Detran, né? Se assemelhando... Ao meu sentir, como tem uma regra específica para esse tipo de bem, para mim não é a tradição, não. Sim, para mim é o registro do bem lá no... Para mim também. Porque é específica. Aquela do Código Civil é geral. Isso aí. Lembro que é específica, mas esse é o meu pensamento. Mas tudo bem, eu não vou levantar... Vou continuar colhendo os votos. Não vou complicar a vida. Doutor Jorge, é o senhor mesmo. Eu tenho uma indagação pro relator, né? Eu procurando o artigo qual é a mercadoria? Não é cigarro, né? Vídeo, é tão antigo que tem coisa que a galera de hoje nem conhece mais. É fita de vídeo, tá aqui no auto de infração, tá em manuscrito, quer ver? Aqui não, em máquina de escrever. Brinquedo diversos, chá, relógio de parede, frasco de cosmético, videocassete, fita de videocassete, family vibrator, não sei o que é, mousepads, fone de ouvido, placa-mãe, CD Rollstar, ó. É isso aí, é esse o tipo de bens. O cigarro foi o do outro caso, que é... Deixa eu ver se esse tem cigarro também. Se esse tem cigarro também. Telefone, telemaster, fita cassete, fax modem, webcam. Cigarro, se eu não me engano, foi vara de pesca. Cigarro, se eu não me engano, foi o do outro processo, que era um pastor até. Sacola, rádio, CD player, mouse, sanduicheira, caixinha de som, perfume, bijuteria, bicho de pelúcia, armarinho, enfeite de Natal, CD player, telefone sem fio Panasonic. Não. Não tem não. Não. Aqui no que eu falei de diversas condutas, eu estava um artigo próprio para cigarros. Não é o caso aqui, então. Eu vou cumprir o relator. Ok, doutor. Passa a palavra, então, ao doutor Denise. Com o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, foi dado o provimento por unanimidade. Doutor Vinícius, o senhor é o próximo. Sérgio Luiz de Moraes Barros. Item 158, processo final 2008-84. Estou abrindo aqui, só um momentinho. O que acontece? Esse aqui é um pedido de restituição dos tributos pagos na importação. Então, aí,
PIS, COFINS, importação e imposto de importação de mercadoria, de produto, que foi um iate, um veleiro, foi um veleiro que foi importado e foi dada a pena de perdimento. Basicamente isso. E eu tô dando provimento ao recurso com base aí no regulamento, na verdade, em dois, o regulamento também traz isso, mas com base em dois dispositivos legais, inciso 3, artigo 2º da lei 10.865 e o artigo 1º do decreto 3766, artigo 5, isso, artigo 1º. Trago um voto do Corinto, cito um voto do Corinto aí também, que ele seguiu nessa mesma linha. Eu vi que tem decisão do STJ, eu não cito aqui, mas tem decisão do STJ também que segue nessa mesma orientação, em caso, eu não sei se vocês já julgaram aqui, então talvez eu esteja perdendo tempo explicando demais, não sei se já julgaram. Não, pode explicar, porque eu não me lembro de ter jogado, pode continuar. Talvez eu, pelo menos. Porque é o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui o trecho da lei, que aí a gente já vai direto ao ponto. É o seguinte, eu vou explicar com as minhas palavras. A BRJ, ela fala assim, né, que o imposto de importação e os tributos aduaneiros, quando você tem o registro da DI, se configurou a incidência. Então, o que acontece? Nesse caso, você vai ter que, não tem que falar em pagamento indevido, mesmo quando há essa pena de perdimento. Aí eu volto a minha atenção para o artigo, eu vou abrir aqui os artigos, é melhor, eu não transcrevi aqui no voto, mas a gente pode abrir esses dispositivos aqui, eu vou ler a redação dele, porque é basicamente uma interpretação da lei. Estou abrindo aqui. Então, a Lei 10.865, por exemplo, as contribuições instituídas no artigo 1º desta lei não incidem, artigo 2º aqui, tá? O artigo 2º da 10.865 fala assim, ó, as contribuições instituídas no artigo 1º desta lei não incidem sobre bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos. Então, aqui é para o PIS, COFINS e importação. Tem o mesmo dispositivo, exatamente igual, tá? Para o imposto de importação, que aí é o dispositivo lá do decreto lei 3766. Com essa mesma, só que lá fala mercadoria, aqui fala bens, e as exceções estão aí discriminadas, exceto quando foram consumidos, não foram encontrados, consumidos, não encontrados e ou revendidos, aqui fala. Revendidos. Aí o que eu faço? É uma interpretação simples, não tem aí uma distinção na lei, e eu falo no voto aí, eu vou ler o voto. Apesar dos elaborados fundamentos acima transcritos, entendo que, no caso dos autos, os fundamentos da decisão recorrida, tá? Não há que se falar em incidência do imposto de importação, COFINS e PIS de importação, na operação de importação de mercadoria que foi sujeita à pena de perdimento.
No que tange ao imposto de importação, o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pela Lei 10.833, claramente exclui de seu campo de incidência a mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de impedimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, consumida ou revendida. Note-se aqui que o caso concreto não se amolda a nenhuma de tais exceções, de maneira que se revela plenamente aplicável a regra de estreitamento, por assim dizer, do campo de incidência do imposto de importação. Com relação ao PIS de importação e COFINS de importação, o artigo 2º, inciso 3º, inciso 3 da Lei 10.865, exclui de seu campo de incidência os bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de impedimento, exceto nas hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos. 3 hipóteses não verificadas no caso concreto. Das normas citadas, depreende-se de forma cristalina que as contribuições PIS, COFINS, importação e o imposto de importação não incidem sobre as mercadorias ou bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de impedimento, exceto nas hipóteses expressamente delineadas nas referidas normas, bens não localizados, consumidos ou revendidos. Neste ponto, sublinhe-se que nenhuma das normas mencionadas sujeita à regra de não incidência dos tributos nelas disciplinados ao momento de aplicação da pena de perdimento, se antes ou posterior ao registro da DI, como parece entender a decisão recorrida. Na linha de tal entendimento, posiciona-se, por exemplo, o acórdão 3803 do relator, o julgado em 26 de 3 de 2014, relator Corinto, cuja emenda transcrevo a seguir. O perdimento definitivo da mercadoria apreendida durante o despacho aduaneiro de importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação a teor do inciso 3 do parágrafo 4, decreto 3766, do artigo 1º, porquanto a mercadoria foi localizada, não foi consumida nem revendida. Colorário disso, os tributos pagos por ocasião do registro da DI devem ser restituídos. Pois bem, considerando que não houve incidência do imposto de importação e do PIS, COFINS, importação, quando da operação atinente à DI, há que se reconhecer que todo recolhimento a título daquelas exações deve ser reputado como indevido, devendo ser restituído à recorrente. Com base nas considerações acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Vinícius, acho que para mim ficou bem claro. Doutor Walker Araújo. Eu gostei da saída da DRJ, né? Eu não sei a opinião dos demais, mas para mim, pelo amor de Deus, né? Para mim não faz sentido algum. Olha, se você tem a pena de perdimento, não incide o imposto. Mas se você recolheu, babau, morreu. Você não tem o direito a restituir. Quer dizer... Mas o recolhimento indevido não caracteriza exatamente por ter recolhido sem ter necessidade de recolher? Não é isso? Mas você viu o que a DRJ falou? Eu não li, mas eu ouvi o que o Vinícius falou e agora você repetiu. Ela falou assim, se tiver pena de perdimento e você não recolher o tributo, eu não vou te cobrar. Porque não incide. Mas se você recolheu, babau, porque houve a incidência. Mas você não vai ter direito. Quem manda? É como se o recolhimento é como se o recolhimento desfizesse a incidência ou não, né? Eu não entendi isso. Quer dizer, bom, enfim, com o relator. É meio acochambrada essa decisão aí. É meio acochambrada. Talvez o Jorge de Vir já apresente aí umas razões que eu desconheça, né? Mas, para mim, a decisão da DRJ aqui não fez sentido algum. O Jorge vai poder falar agora sobre isso. É com o senhor, doutor. Perfeita a condução do Vinícius. É isso mesmo o que ele disse. É a linha que nós adotamos. A única coisa, até bem que esse debate, é o seguinte, que quando eu mexi nesse assunto, já faz um tempo, você tinha artigos específicos
para o imposto de importação, para o PIS e para a Covid. E o IPI importação ficava no ar, porque não tem um artigo específico para ele. Então eu quero até perguntar para o Vinícius se no processo também está discutindo IPI. Não. Não. Não, mas é interessante esse ponto. Eu acho que até por isso, né? O IPI não tem um artigo específico. O pessoal usava uma analogia com o articulado limpo, mas ficava no ar. Então, nos casos que vieram para a minha turma, nós dávamos todos, menos o IPI. O relator. Ok, muito bem colocado essa complementação, doutor Jorge. Muito bom, hein? Doutor Rafael. Parabenizo e acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Aqui, pelo que deu para ver, o espírito da norma ali bom, se a União já teve o bem como perdimento, então não vou ter também o valor do PIS e COFINS importação. Agora, se por acaso não conseguir reter, né, pegar o bem por alguma daquelas exceções, aí sim eu teria que pagar. Me parece que esse foi o espírito do legislador quando fez o artigo. Aí, e também não penalizar duas vezes. Olha, eu vou perder a mercadoria, ou seja, vou receber a mercadoria, e além disso, ainda vou ter que ter direito à contribuição, ou seja, vou ganhar duas vezes. Me parece que essa foi a ideia. Eu voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso no termo de voto do relator. Passo agora a palavra ao doutor Jorge, item 159, processo final 2008-21, recorrente Transnet, logística. Obrigado, presidente. Os dois processos são idênticos, não digo idênticos, mas eles têm grande similaridade. Então, eu peço para vocês para abrirem o processo. Estamos a um minutinho, como estão me localizando aqui, é muito rápido. Vocês vão abrir o processo de final 88. Então, peraí, Jorge. Então, vamos estar julgando então, agora o item 160 da pauta, da mesma empresa, Transnet, só que o final é 2008-88. Está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Eu peço para os senhores, por favor, irem no começo do voto, porque o que está em discussão é simplesmente um tipo infracional, tá? Então, no começo do voto, você tem um primeiro tópico do voto, depois da sanção, tá? A sanção que foi aplicada, ela é o artigo 107, inciso 8, a linha C. Atraso operação de veículo sujeito a trânsito aduaneiro. Essa infração é aplicada nos dois processos que estamos em análise. Para quem não é da área, uma explicação muito breve. Quando a mercadoria chega, ela entra no país por um porto, por um aeroporto ou por um ponto de fronteira. E você faz um desembaraço na mesma.
Posteriormente, na década de 90, possibilitou-se poder interiorizar esses desmaiados. A empresa hoje tem a faculdade de levar carga do ponto de entrada a um ponto no interior, para que nesse ponto de destino seja feito o desembaraço dormido. Esse trajeto da mercadoria do ponto de entrada ao ponto de destino é chamado pela legislação como trânsito aduaneiro. E ele tem que obedecer a certas prerrogativas, a certas condições estabelecidas na legislação. Uma delas é o termo de início e o termo de final, portanto, o prazo para cumprimento da mercadoria. Esse prazo, depois ter se cumprido, tá? E a linha C, do inciso 8, que eu me referi agora, ela aplica uma multa de R$500 por dia ou fração no caso de atraso sem motivo justificado. Então, o que acontece aqui é nós temos 2 casos de atraso e nos 2 casos a recorrente está trazendo motivo. E caberá a nós saber se esse motivo é justificado ou não. Tá? No caso do processo 88 que foi aplicado, o que você tem? Você tem um veículo que está da cidade de Guarulhos, tá? No dia 1 de agosto, a data de início é 28 de junho de 2004, ele deveria chegar ao destino em 1 de agosto de 2004, às 10h27, mas esse prazo não foi cumprido. Por quê? Porque ele teve uma pane. O veículo teve uma pane elétrica e procurou uma oficina, uma retificação, arrumou um veículo e seguiu viagem. A prova desse contexto está nas folhas 65 e 66, folhas do processo, em que ele junta uma nota fiscal para o conserto do alternador do caminhão e outra nota fiscal para a recapeagem dos 4 pneus. Chamo a atenção que a data dessas 2 notas fiscais é do dia 30 de junho de 2004, portanto, durante um trânsito aduaneiro. Ele traz esse fato. Como é que a DRJ lidou com esse fato? Ela não aceitou esse motivo justificado, não aceitou essa justificativa, porque ela trabalhou com o conceito de inexigibilidade de conduta diversa. Nós sabemos que esse conceito é próprio do direito penal. Na visão da DRJ, ela diz que o responsável pelo transporte
deveria ter tomado todos os cuidados, feito uma revisão antes do início do trânsito. Eu, particularmente, acho essa posição estimada. Eu entendo que não foi essa a intenção do legislador ao estabelecer no tipo infracional motivo justificado. Entendo como motivo justificado um fato possível e plausível. Nós estamos a lidar aqui com um problema no caminho. O que eu acho que justifica o atraso. Um outro ponto que a DRJ traz é o fato que o caminhão demorou muito no conserto. Mais uma vez, não temos aqui elementos para avaliar se esse conserto foi ou não foi demorado. E também não acho que essa análise se aplica aqui. Eu quero ressaltar que não há nos autos nenhuma informação que a carga foi avaliada ou foi subtraída. Então, presume-se que a carga chegou intacta no local de destino. Eu não estou concordando com a DRJ. Eu acho que a quebra do caminhão e seu conserto foi um motivo justificado. Eu estou afastando a multa de R$5.000, dando provimento ao recurso voluntário. Ok, para mim ficou bem claro o voto, doutor Jorge. Posso escolher os demais? Então vamos lá, doutor Vinícius. Co-relator. Doutor Walker Araújo. Com-relator. A decisão da DRJ, né, foi, assim, cruel, né, porque ela questionou o tempo que se demora para consertar como que é lá, o alternador e fazer uma recapagem do pneu, né, em 24 horas. Não sei. Eu sabia onde encontrou essa oficina. Outra coisa, né? Se ela entende que isso aí pode ser trocado rápido, ela deveria trazer algumas informações aqui, né? Que esse conserto aí é só desconfiar um negocinho, colocar lá de novo e vai embora, né? Eu acho que não é, né? O alternador, eu acho que tem que abrir alguma parte do motor ali, né? Não é um caso tão simples, não. Vou acompanhar o relator, né? E outra coisa, né, desde quando tem-se peça disponível assim? Não, e se a lei prevê a justificativa como causa excludente de licitude, né, por assim se dizer, e o contribuinte aqui ele trouxe notas fiscais do período, né, eu fui até olhar se o conserto e a troca de pneu coincidiam com as datas, e está tudo lá, né. Vou acompanhar o relator. Para mim, ficou enquadrado na justificativa. Ok. Doutor Rafael. Presidente, exatamente complementando ainda, né, levando em consideração, assim, me chama até a atenção, consertar pneu durante a carga, podia fazer antes, mas a gente nunca sabe o que acontece. Se fosse na estrada da Alemanha, a terra do Vinícius, eu até poderia questionar isso, mas conhecendo nossas estradas, conhecendo nossas oficinas de beira de estrada, e como o Jorge bem salientou no voto também, não há nenhum indício de dano à carga, quer dizer, essa norma foi criada exatamente para estabelecer um interregno razoável de transporte.
E lembrando, e criar um interregno razoável de transporte, dizer, olha, você tem que transportar nesse percurso, nesse tempo. Se tiver uma coisa que atrasa, você justifica. E foi o que ele fez. Então eu voto com o relator, elogio, parabenizo o Jorge e acompanho. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, sem mais delongas. O 160 é igual ao do Jorge? 160 foi o que a gente acabou de votar. O 159. Eu necessito fazer uma explicação, porque não é igual. Tá, então, agora, só um minutinho. Então, o item 160 foi dado provimento por unanimidade, não temos voto no relator. Agora eu passo a palavra ao Jorge para o item 159 da mesma empresa, final 2008-21. Obrigado, presidente. Ele é na mesma linha do voto anterior. O tipo infracional é o mesmo, mas o fato é diferente. A começar pela multa. É uma multa de R$55.000, porque envolve 11 veículos. No caso, uma composição de vagões. Tá? Esses vagões começaram o trajeto e tiveram problemas durante a linha. Esse problema ele é atestado pela permissionária da linha América Latina Logística em 2 cartas que constam nos autos e folhas 153 e 154. Eu não vou me deter na explicação, porque isso seria um pormenor, mas vocês, conselheiros, entrando nessas 2 folhas, vocês vão ter noção do que a América Latina Logística explicou. Lembrando que a América Latina Logística é responsável pelo gerenciamento da linha férrea. Tá? Ele levou a justificativa para a DRJ e a DRJ não aceitou. Mais uma vez, houve o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, explicando que deveria haver um laudo técnico mostrando os motivos do atraso. Mais uma vez, eu acho que a DRJ está sendo um tanto quanto extremada, vamos dizer assim, e eu me contento com a explicação externada pela América Latina Logística. Para mim, houve um motivo justificado apresentado por aquele que entre a minha férias e por esse motivo eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Me coloco à disposição de qualquer dúvida. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Rafael. Também acompanho o presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Você vê, você tem uma declaração de uma concessionária que não tem ligação com a contribuinte. Olha, tudo bem, você não tem um laudo técnico do que quebrou, mas você está falando que é responsável por aquela linha identificou aquele problema, viu, em loco.
Sinceramente, se não tem escrito em lugar nenhum que tem que ter um laudo de pessoas técnicas que saibam tudo sobre linha férrea, não vejo, realmente eu não entendo essas negativas. Só uma informação adicional. Também não há nos autos nenhuma informação de desvio avaria da carga. Então, precisamos que a carga se contacta ao local de destino. Ok. Então, o item 159, unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso do contribuinte, vencido ninguém, porque foi unanimidade de votos. E agora o último item da pauta, de relatoria do Dr. Vinícius, 161, da empresa Vogel, processo final 2013-96. O senhor já está com a palavra, doutor Vinícius. Ok. Deixa eu só abrir aqui. Esse é o retorno de diligência, porque são aqueles votos que a gente fez tempos atrás, aí, vários votos de vários conselheiros sobre prestação extemporânea de informação relativa à carga e veículo. Nesse caso, a gente julgou vários da Vogel, e esse caso aqui a gente não conseguiu julgar porque faltaram documentos à época para a gente saber se realmente a informação tinha sido intempestiva. Aí baixamos em diligência e a unidade de origem fez a diligência e juntou aos autos os documentos necessários para a gente aferir a tempestividade ou não da prestação de informação. E a própria delegacia de origem faz um relatório de diligência que eu estou aplicando aí. Mas antes disso, como a gente tinha baixado a diligência da outra vez, alguns temas a gente não entrou porque eram temas que só faria sentido a gente entrar quando votasse. E aí tem relevação da penalidade, segundo o artigo 736 do decreto 6759, que mais? Denúncia espontânea, também a gente, nos próprios processos da Vogel, a gente julgou essas matérias, ofensa a princípios do não confisco, proporcionalidade, razoabilidade, que mais? Aplicação do 112 do CTN, mas no caso não há dúvidas com relação à natureza, circunstâncias materiais ou efeitos. Também não há dúvidas quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade, capitulação legal do fato, natureza ou gradação. Então, não se aplica o artigo 112 do CTN. E na questão central, a questão de mérito, se houve ou não a prestação extemporânea de informação, eu estou adotando exatamente o relatório de diligência que conclui pela intempestividade. O sujeito passivo ele não se manifestou sobre o relatório de diligência, apesar de ter sido intimado a isso. Enfim, eu estou negando provimento ao recurso, estou conhecendo parcialmente do recurso e na parte conhecida negando provimento. Por que conhecendo parcialmente? Porque exatamente essa questão da relevação da pena não é matéria de competência do CARF. Aí tem um trâmite específico para esse tipo de pedido de relevação da pena, segundo o decreto lá, o decreto
6759. Então, como é uma matéria de competência, se não me engano, do ministro da Fazenda, eu estou conhecendo em parte do recurso. Como voto. Ok. Doutor Vinícius, só uma sugestão, na verdade, uma observação, ou uma consideração. Okay. Na leitura do início do voto, para mim ficou meio confuso esse apontamento do não conhecimento, que o senhor coloca assim: o recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente, excluindo-se da cognição, como veremos adiante. Não, eu tinha colocado sim, entendi. É que eu tinha colocado a matéria aqui, mas eu depois apaguei, eu falei, não vou colocar a matéria aqui não, só fica muito longo. Mas deve ser conhecido apenas parcialmente, como veremos adiante. Eu já tirei aqui essa parte. Porque eu fiquei meio em dúvida, tá? Assim, dá para você ler depois e entender. Mas quando aquele parágrafo ali... Não, é que faltou. Que eu escrevia qual que era a matéria antes. Aí eu tirei o termo, só que eu esqueci de tirar isso aí também. Perfeito. Eu falava qual que era a matéria. Entendi. Porque a minha coisa, ou colocava a matéria, ficava grande, ou tirava a matéria. Beleza. Isso, aí eu tirei só a matéria, esqueci de colocar, de tirar também, excluindo da cognição, enfim. Tá. Essa expressão eu esqueci de tirar. Tá bom. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor Rafael. Acompanhe o relator, presidente. E doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, a gente já votou várias vezes, então foi. Unanimidade de votos foi conhecido em parte do recurso, a parte não conhecida foi em face de fugir da nossa competência, aquela análise. A relevação da pena. A relevação da pena, e na parte conhecida, unanimidade também, negar provimento no termo de voto do relator, que basicamente utilizou ali os seus fundamentos. Perfeito. Do relatório de diligência. Ok? Ok, perfeito. Bom, senhores, com isso, declaro encerrada a nossa sessão, nosso turno vespertino. Peço para que a Fabiana encerre a gravação.